Está começando a transformação mais positiva da sua mente. O Positivamente, o podcast que tem o objetivo de provocar uma metanoia no seu cérebro e fazer você olhar para o lado positivo da vida. Hoje eu estou muito feliz porque a gente recebeu aqui o Cabeto. Cabeto, não é Cabeto que fala assim? Cabeto. Ele é líder do movimento Atos 2, lá em João Pessoa, gente. Então, Cabeto, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Sinta-se super à vontade. Eu tô muito feliz que você tá aqui. A gente se conheceu semana passada, tá, gente? Eu já vou contar essa história, mas eu tô muito feliz porque Deus realmente une propósitos, né? Eu creio exatamente nisso. Eu quero dizer que eu tô bem honrado de poder estar participando dessa propagação do evangelho de uma forma tão descontraída e tão impactante. Amém. E eu não tenho sotaque pra você estar falando assim, né, Jess? Pelo amor de Deus. Meu sotaque é bem tranquilo. É um sotaquinho bem de boa, né, gente? Eu vou começar a entrevistar ele assim também. O que vocês acham? Dá certo, dá certo. Gente, eu conheci ele semana passada num evento drive-in, que a gente foi lá da galera do No Estúdio. E foi muito louco, porque o tema de hoje, né, é cura, milagres e maravilhas. Então, para você que tem curiosidade e não sabe como que isso acontece, enfim, hoje a gente vai falar bastante sobre isso e como aconteceu esse encontro que eu conheci o Cabeto semana passada. Eu acho muito legal trazer aqui pra vocês, porque eu tava nesse evento drive-in e ele subiu pra ministrar a oração de cura. E eu senti a presença de Deus muito forte, as minhas amigas também que estavam comigo sentiram, e foi muito surreal, assim. Aí no final a gente se encontrou, aí a gente tava conversando, aí eu falei, vamos gravar um podcast sobre isso? Óbvio. Aí ele, vamos, óbvio. Então hoje estamos aqui pra falar sobre esse tema tão especial, tão importante, né? A gente conversar sobre isso. E assim, eu queria que as pessoas saíssem tanto do YouTube como as pessoas que estão escutando em casa, você que tá lavando a louça, fazendo academia, tá no carro, que você saísse desse podcast entendendo um pouquinho mais sobre o sobrenatural no nosso mundo natural, né? Boa. Então, se você quiser falar, assim, um pouco... Tipo, eu acho que as pessoas, Cabeto, se elas mistificam um pouco demais essa questão da cura, do milagre, elas levam para um nível muito, né? Criam coisas na cabeça, sendo que é uma coisa muito mais simples, não é? Muito impossível. Eu acho que a palavra é essa, né? E, de fato, tudo aquilo que a gente não tem uma perspectiva visível do que acontece, de como acontece, da forma que a gente possa explicar, a gente tem como uma impossibilidade. Quero mandar logo um cheiro pra galera do No Estúdio, né? Lá no Nordeste a gente diz que a gente manda um cheiro para o pessoal do No Estúdio, pro FI, pros meninos. Eu também mando um cheiro, então. Oxe, dá um cheiro pra todo mundo. Porque foi algo bem incrível lá, tudo que a gente viveu, assim, a proposta dos meninos, o que os meninos têm feito lá. E foi exatamente assim, foi algo que realmente bateu. A gente chegou ali no final, tava todo mundo conversando e tal. E o pessoal chegou, cara, e eu senti a presença de Deus também. E foi muito massa. Eu também. Né? E aquilo, e eu conversando, e a gente começou a falar... Vamos gravar um podcast sobre nessa. isso? Sobre cura, sobre milagres, maravilhas. E a gente queria aqui gravar já esse tema há um tempo. Eu tava até conversando com o pessoal da produção antes. Que top. E a gente tava orando por isso. Então Deus trouxe você, então a gente tá muito feliz mesmo. Tenho certeza que vidas serão impactadas através Amém. dessa conversa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tá aqui com a gente. Cabeto, aqui pra gente começar, o que são milagres? Como eu acho que é muito difícil a gente explicar para as pessoas experiência. E milagre é experiência, né? Então, na sua visão, assim, na sua vivência, com o seu movimento, acredito que você já viveu muitos milagres e maravilhas do Senhor. Então, para você, o que são milagres? Esse tema realmente, Jess, é algo que todos ficam indagando, né? Todo mundo pergunta, e aí, cara, conta as histórias. Todo mundo quer conhecer as histórias, quer conhecer de fato o que pode acontecer, o que não pode acontecer. É que eu acho que uma maneira muito palpável de entender milagres e curas é através das histórias, né? Isso. É tanto que a Bíblia, ela nos deixa várias e várias histórias Exato. de curas e milagres. Mas desmistificando um pouco o que acontece no imaginário de todos, né? A gente tava brincando aqui, a gente tava dizendo que Milagres não é a cidade lá em Maceió, que todo mundo vai, enfim. Eu já fui, aliás, eu falei que eu queria casar em Milagres, porque eu achei o lugar mais lindo do mundo. Não é? Mas o que é que a gente pode falar sobre isso? Quando a gente vê a questão... Eu tento sempre explicar da maneira mais simples possível o que seria viver milagre. Milagre é tudo aquilo que a gente não pode fazer. Ponto. Uau. Tudo aquilo que a gente não pode fazer. Ponto.
a humanidade ela não tem capacidade de exercer um domínio sobre o milagre. Porque existiu uma temporada das pessoas viverem milagres acerca do evangelho e como isso foi bem banalizado no contexto que nós vivemos hoje em dia, as pessoas elas criaram uma mística e criaram um padrão de que milagre é vivido de tal forma, nesse segmento, que milagre ele só é a operação de curas em relação ao físico, mas milagre é tudo aquilo que o homem ele não tem a capacidade de fazer e que só Deus tem a capacidade de realizar. Muito bom. Porém, Deus ele utiliza muitas vezes o próprio homem, pessoas, para que o seu poder ele seja manifesto na terra e então os milagres eles sejam concretizados. Eu costumo dizer, eu até anotei aqui, que a operação dos dons, quando a gente fala sobre milagres e curas, a gente está falando sobre dons também. E Exato. A operação dos dons, ela não vem no nosso coração para que venhamos ficar soberbos acerca do que nós estamos vivendo, ou para que nós possamos, de alguma forma, como é que eu posso te dizer? De alguma forma a gente possa ficar enriquecido com o que o dom oferece. Mas a operação dos dons, ela vem para contribuir, para que a minha fé, para que a sua fé, para que a nossa fé, ela se conecte de uma forma plena com a base e como eu posso dizer, com a fonte. Exato. Que é o próprio Deus. Amém. Então, a operação, você viver milagres, nada mais é do que você se conectar com a fonte que é o próprio Deus. O intuito do milagre é exatamente estarmos conectados em fé com Deus. Lógico que todo milagre, a gente vai falar sobre isso um pouquinho aqui, é que todo milagre ele tem um propósito específico. Deus ele não realiza nada aleatório. Deus ele não faz nada de todo jeito. Deus ele não manifesta as coisas simplesmente por fazer. Não, Deus ele não criou o mundo e ele largou o mundo em sua operacionalidade e disse assim, façam. Não, Deus ele tem tudo debaixo da sua potente mão e do que nós chamamos de soberania. Então, se eu pudesse resumir um pouco para que possamos fechar esse entendimento do que é milagre, eu costumo dizer que Romanos, capítulo 12, verso 2, diz que nós não podemos nos conformar com a renovação, não podemos nos conformar com este mundo, mas nos transformemos pela renovação das vossas mentes. Amém. E quando a gente faz um estudo de Romanos, como eu estava até te explicando, PS, gente, esse versículo que ele acabou de citar é o versículo do podcast do Positivamente que Deus colocou no meu coração para criar. É a base desse podcast. Nossa. Pra gente não se conformar com esse mundo, mas se transformar através da renovação da nossa mente. Para que a gente seja capaz de aproveitar e desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perfeito. Perfeito. Já vou pegar esse gancho. Boa. Muito boa. Já vou pegar esse gancho e o que é que acontece? Quando eu procurava estudar sobre milagres, a gente viveu, eu vou contar algumas experiências aqui, mas a gente viveu alguns milagres e eu fiquei, cara, Deus, que é isso? Como assim? Que onda? Eu acho que a gente para assim e fala, que onda é essa, meu irmão? Né? Eu sou surfista. Eu falo assim, meu irmão, que onda é essa? Não tô entendendo isso aqui. Que doideira é essa? Meu Deus. E eu fiquei, Deus, o Senhor possa falar comigo. E a gente estudando exatamente sobre este versículo, o Senhor falou algo muito poderoso ao meu coração, quando eu estava estudando junto com alguns pastores. E quando a gente vê a palavra transformar, a gente faz uma conexão com o mesmo paralelo com a palavra aqui, transfigurar, que a Bíblia fala no grego. No mesmo instante em que existe uma passagem que a Bíblia fala que Jesus ele se transfigurou, estava Pedro, Tiago, João e Jesus no monte, que é tido como o monte da transfiguração. Uau. E então a Bíblia diz que Jesus ele transfigurou, que simplesmente algo aconteceu ali e de alguma forma o rosto dele já não era igual, que Jesus já não era da mesma forma e todos ficaram assustados. Uau! E daí ficou aquela questão, cara, o que aconteceu? Jesus mudou. E quando você faz o estudo do grego, da palavra transfigurar e justamente da palavra transformar, você vê que não é simplesmente você fazer uma conexão de uma mudança para, mas é que você retornou a. Jesus, quando ele transfigurou, ele não mudou para algo. Ele não... Eu até brinquei com você, eu disse, ele não era um celular e virou uma carteira, por exemplo. Jesus não era uma pessoa e virou outra. Não foi isso que aconteceu. Não, Jesus, ele retornou à sua forma glorificada de ser, ao que ele sempre foi. Amém. Então, quando eu pego esse versículo e eu entendo ele, que nós transformarmos a nossa mente, não é mudarmos para, mas é retornarmos a. E você pode perguntar, mas Cabeto, o que isso tem a ver com milagres? Né? Você pode estar fazendo a conexão. Cara, o que é que isso tem a ver com milagres? Antes da humanidade, ela cair
e ter o seu corpo físico e ter a sua estrutura modificada por conta do pecado, a Bíblia fala que não existia doença. Uau. A Bíblia fala que não existiam dores. E não existia vergonha, não existiam culpas. Exatamente. E a mesma coisa que acontece conosco quando nós somos reativados em fé por Jesus. Quando a Bíblia diz que vai chegar um tempo em que não existirá mais dor, que não existirá mais sofrimento, que nós intitulamos isso e nós dizemos, cara, quando nós estivermos no céu, porque de fato, eu não quero nem entrar nesse contexto teológico aqui, que o assunto não é esse, mas de fato, eu creio que nós viveremos uma restauração de todas as coisas. Então, os milagres, eles fazem parte de um anúncio que Jesus ele veio para trazer para a terra, dizendo assim, olha, vocês precisam retornar a... É como se ele dissesse assim, a minha restauração, ela vai chegar. A minha restauração, ela vai acontecer. Então, viver milagres é retornarmos a uma essência, à fonte. Vivermos milagres é retornarmos ao trono e ao colo de Deus, à proximidade do relacionamento com Deus. Muito bom. Então, renovarmos a nossa mente nisso é entendermos que Jesus, quando ele vinha e que ele operava nos dons, que ele operava curas e milagres, ele estava anunciando o reino do que nós saímos dele. Uau. Ele estava falando sobre o jardim, ele estava dizendo, olha, eu vim para dizer que vocês vão viver isso novamente. E ele vinha para coroar toda a sua obra. Então, os milagres e maravilhas, eles faziam parte desse retorno, faziam parte do anúncio desse retorno. Então, quando eu creio que Deus... ele continua operando milagres e maravilhas hoje, não é para que nós sejamos modificados para alguma coisa. Cabeto recebeu um milagre para ele ser melhor na vida dele. A Jazz recebeu um milagre para ela ser... Não. É para que nós possamos ter a nossa mente retornando ao que verdadeiramente nós somos. Essência. Que estamos ligados ao Pai. Uau, que resposta, Brasil! Nossa, muito maravilhoso. E... faz sentido? Muito sentido. Espero que vocês também estejam entendendo. E tem um versículo, Cabeto, que em João 14:12, que Jesus fala assim, em verdade, eu vos digo, aqueles que crerem em mim farão obras ainda maiores das que eu fiz, pois eu retornarei ao Pai. E esse versículo é muito poderoso e mexe muito comigo, né? Que Jesus, ele promete algo pra gente, que a gente faria obras e maravilhas ainda maiores das que ele já fez. E, né, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê na história de Jesus que, assim, a pessoa encostava em Jesus e já estava curada. Sim. Então, assim, por que, na sua opinião, assim, eu fico pensando muito isso, por que a gente não vive esse sobrenatural que Jesus prometeu pra gente? Na verdade, assim, a gente vive, né? Você com certeza vai contar aqui histórias maravilhosas, mas eu acho que é pouco perto daquilo que a gente poderia viver, talvez. Perfeito. Não sei se você concorda comigo. Concordo. Mas esse versículo, ele fala muito comigo. Ele fala, cara, aqueles que crerem em mim. Então, assim, crer. É mais simples do que a gente pensa, né? É ter fé. A fé é um milagre. Aliás, isso é um grande ponto, né? A fé é um milagre. Perfeito. A gente acreditar em Jesus, na Trindade, no plano da salvação, é um milagre. É o Espírito Santo que se revela para nós, né? Perfeito. Então, isso também faz parte de um milagre. Agora, quando eu vi esse versículo, eu falei, cara, eu quero viver esse sobrenatural no mundo natural. Como fazer isso? Por que a gente ainda não vive tanto disso? O primeiro ponto que a gente pode responder essa questão, Jazz, é que crer. A gente toca primeiro na palavra crer. A incredulidade. Hoje nós vivemos uma fé na era do ceticismo. Hoje as pessoas estão céticas, as pessoas não creem. Então, esse é um primeiro ponto de partida. Se você não crê, você não vai viver. Ponto. Ponto. Aí você pode perguntar, mas cara, eu já vivi, eu não cria. Não é essa fé totalmente, vamos dizer assim, expressa e proferida que as pessoas acreditam de, eu vou ter que ir na igreja, vou ter que fazer isso ou aquilo. Não, Jesus ele está falando sobre uma fé que vai muito mais além. Então, porque Jesus ele disse assim, eu vou fazer obras maiores. Só para a gente entender aqui um pouquinho. Ele disse, eu vou fazer obras maiores. Porque nós temos a possibilidade de viver obras maiores que Jesus. Nós vivemos uma época em que os profetas, a Bíblia diz que sonhavam com aquilo. Existia uma época em que era Deus sobre. Então, existia a presença de Deus sobre as pessoas. Depois
que foi a época antes de Jesus. Eu não vou também entrar nessa questão, senão a gente vai longe. A época antes de Jesus, era Deus sobre. Depois você viveu uma época de Deus ao seu lado, que foi a época que Jesus estava aqui, viveu ao lado da humanidade e tudo mais e tal. E agora nós vivemos uma época que é Deus dentro de nós. Então, a ação do Espírito Santo... Nossa, que profundo. Faz com que... A Bíblia é muito profunda, muito. Cara. A Bíblia... Eu sou suspeito para falar, mas eu sou apaixonado pela palavra. Nossa. A palavra, ela traz algo dentro de nós que... Enfim. É sobrenatural. Muito. Então, quando nós vivemos Deus dentro de nós, essa ação do Espírito Santo, ela nos aponta para algo. Então, hoje nós vivemos a obra do Espírito Santo. Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, e à medida que ele foi para o Pai, ele disse, eu vos deixarei um Consolador, que é o próprio Espírito. E a ação do Espírito, ele manifesta em nós o despertamento milagroso da fé, porque a Bíblia diz que se não fosse o próprio Deus que abrisse os nossos olhos, nós não poderíamos conseguir enxergar. Então, ele diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Então, esse Espírito dentro de nós, ele trabalha essa ação de fé, e essa ação de fé, ela é reverberada através de ações que nós mudamos a nossa vida, como eu falei, nós não mudamos nós retornamos a uma essência, e nós vivemos essa essência de intimidade com o Espírito, e a partir do momento que nós vivemos a intimidade com o Espírito, os dons, eles começam a fluir sobre a nossa vida. Uau. E o dínamo de Deus, o poder explosivo de Deus, ele começa a se manifestar através de uma obra que o Espírito Santo deseja para que tudo se aponte a Jesus. Então, os milagres e maravilhas, como eu falei, eles têm um propósito específico, eles têm um propósito de anúncio, que nós precisamos entender esse anúncio de que Deus, ele veio restaurar a terra na pessoa de Cristo, ele veio restaurar a nossa ligação com Cristo, e o Espírito Santo, ele veio para dar continuidade a isso, para que a obra de Cristo, ela fosse exaltada, para que ela fosse apontada. Eu costumo dizer que a obra do Espírito Santo é o ministério do holofote, Jess. Saca um holofote, a gente tá aqui, tem luzes, é incrível, as luzes estão apontando, você tava dizendo, pô, a luz é massa demais, né? Uma luz muda tudo, né? Uma luz dá um tchan, como a gente fala lá no Nordeste, dá um tchan em tudo. Então, é como se o Espírito Santo fosse essa luz que desse um brilho ainda maior na pessoa e na obra do que Cristo fez. Ele aponta o nosso coração, ele nos alinha, ele nos encaixa nessa obra miraculosa da cruz e da ressurreição sobre nós. Então, nós não vivemos milagre porque nós não temos, primeiro, fé, e segundo, porque nós não temos intimidade com o Espírito. Então, nós poderíamos viver mais, poderíamos fazer obras ainda maiores. Por que Jesus, ele disse isso? Porque Jesus, ele tinha a convicção plena de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estariam unidos. Ele estava unido com o Pai, ele estava unido com o Espírito, e ele era o próprio Salvador manifesto aqui na Terra. Então, quando nós estamos alinhados com a Trindade, quando nós estamos alinhados com toda essa obra que Jesus, ele veio anunciar do Pai para nós vivemos coisas maiores. Uau. Nós podemos vivenciar coisas... vivenciar. Vivenciar foi meio complicado, mas tudo bem. Vocês vão dando uma ajeitada aí, mas é nós. Nós vamos vivenciando coisas maiores, saca, cara? Então, primeiro, crer. Segundo, intimidade com o Espírito, ou seja, alinhamento com o projeto do Pai. Aí a gente entra em paternidade, a gente entra na questão da identidade que nós descobrimos em Jesus, e tudo isso nós encontramos na pessoa do Espírito Santo manifestando e testificando no nosso coração quem realmente somos. E a partir daí, Deus começa a nos usar. Mas tudo isso, às vezes, eu acho que as pessoas pensam assim, nossa, Cabé, você falando, meu irmão, tipo, nossa, eu não vou conseguir isso nunca na vida, velho. Sabe? Eu não vou conseguir isso nunca, isso não vai chegar, não vai dar. Mano, não dá, Cabé, não dá, não vou conseguir viver isso. E daí eu entro numa questão que, como você falou, é muito mais simples do que nós imaginamos. Exato. Está disponível para todos. Quando ele diz assim, todo aquele que crê, ele estende a todos aqueles que crerem. Aquele que crerem em Jesus. E aí a diferença também, segundo ponto que eu posso falar para você, porque as pessoas não vivem milagres maiores. Porque as pessoas muitas vezes acreditam no método, acreditam em outras pessoas, acreditam em situações, mas não creem em Jesus, de fato.
sabe? Aquela mulher do fluxo de sangue, porque Jesus era assim, cara. Eu acho massa isso. Jesus, ele chega, pergunta para um cara, e aí, o que é que você quer? Quer ser curada? Quer seja curada agora. Aí o outro Jesus chega, cospe no chão, ele faz uma lama, passa no olho, aí, pum, o cara começa a ver. Uhum. Aí daqui a pouco você vê, meu irmão, chega uma mulher que Jesus não falou nada com ela, toca na orla da veste dele, ele faz, sai o poder de mim. A mulher foi curada. Então, tipo assim, Jesus, ele é especialista em falar para a humanidade que não são os métodos. Muito bom. Mas que é ele. Que é essa disponibilidade em buscá-lo. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que busca, ele acha. É verdade. Então, o homem, ele não vive milagres maiores, nesse segundo ponto, porque o homem ele está acostumado com os métodos e não está acostumado a buscar a fonte que é Jesus. É com a tradição, né? Perfeito. Com as coisas desse mundo que a gente acaba criando, quando na verdade, tipo, muito mais simples. É buscar Jesus. Isso, acha que é a oração poderosa de fulano, acha que é a unção que vai passar de cicrano, mas não, cara, é você se conectar com essa fonte. E você está disposto a viver isso. E você está disposto a, no seu natural, viver algo extraordinário. O extraordinário se tornar ordinário. Né? Não, e você falando nisso, eu já até engajo com uma questão que a gente estava falando aqui na produção antes, que é as pessoas colocarem, né, a unção em alguém ou em um lugar. Então você tem que ir para tal lugar para ser curado. Você tem que encostar em tal parede para ser curado. Gente, tipo assim, né, Paulo fala, o povo perece por falta de conhecimento. Perfeito. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? De achar que se você encostar em alguma coisa, você vai ser curado. Exatamente. Tipo, não é aí que tá o poder, né? E a gente entra na questão de, por exemplo, uma questão super polêmica que foi do João de Deus. Né? A gente estava até falando disso, que quando você idealiza uma pessoa, você coloca essa pessoa no lugar de Deus, então você busca essa pessoa, você vai até ela para ser curado, tá tudo errado. A realidade é que o coração humano ele é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. O Cabeto é muito maravilhoso. É verdade. E por que a gente fala isso? É isso, Romanos cara. capítulo 1. Romanos capítulo 1, ele fala sobre um abandono humano do sentido de ser despertado acerca de quem é Deus. E ele diz que o homem ele foi entregue ao seu próprio entendimento, ao seu próprio coração. E dentro do seu coração o homem começou a se perder. Não vamos entrar em teologia, a gente está falando algo mais simples. Mas o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então o homem ele acaba idolatrando o método, idolatrando uma pessoa, idolatrando a situação. Muitas vezes isso não é de uma forma que ele faz intencional, mas é de uma forma irracional. Mas o homem ele tem que constantemente passar-se pelo prumo da palavra para que essa peneira em nós faça com que essa idolatria que nós adquirimos diariamente, como eu falei, sobre situações, pessoas, coisas, enfim, N possibilidades, ela possa ser retirada pelo Espírito Santo. Por isso que quando nós observamos uma pessoa, e aqui idolatria, gente, pelo amor de Deus, não é só aquela questão de você sentar, chegar lá e tô adorando. Não é isso, cara. É a questão de você colocar algo no lugar de Deus, como você falou. É isso. É você colocar algo, eu costumo dizer assim, você pegar o que era para ser o meio e tornar aquilo o fim. Então, a partir do momento que essa idolatria ela enraiza no nosso coração, cara, a gente vai viver esse misticismo, a gente vai viver essas impossibilidades, a gente vai viver essas improbabilidades, a gente vai achar que Deus ele só opera através de fulano, através de cicrano, através das mãos estendidas, através do óleo, através disso. Não, cara. Quando Jesus ele chega pra gente, ele diz, não é assim. Eu sou muito simples, eu ajo de uma forma simples. Eu não estou preso a métodos. Você não pode pegar Deus e colocar ele dentro de uma caixinha, cara. Você tem que começar a vivenciar isso no seu dia a dia. E para isso você precisa crer e você precisa permitir que a obra do Espírito Santo comece a operar no seu coração. Você perguntou, tem outra questão também, que as pessoas assim, elas não vivem milagres por isso. Pessoas que, aí a pessoa pode estar escutando aqui e dizer, tá bom, Cabeto, eu sei sobre isso, Jazz, eu já sei sobre isso, eu já vivi sobre isso, eu creio nisso, eu já estudei na palavra sobre isso, eu já vi, e beleza, eu entendo essa parte teórica, massa, eu tô fazendo tudo certo, né? O que é que me falta?
O que é que me falta, então, para viver milagres? A gente entra numa questão, e já voltando para a questão da idolatria também, eu vou contar uma pequena história. Posso contar? Conta, deve. Beleza. Uma pequena história que Deus falou comigo. Uhum. A gente viveu algumas experiências e tal. E daí eu lembro que um dia a gente tava numa conferência, e essa conferência foi uma conferência muito massa, assim, tinham pessoas conhecidíssimas. Tava o Daniel Colenda, tava o Carlos Anaconda, tava a Heidi Becker, tava... Enfim, tava uma galera. Tava o Todd White, tava uma galera. Tava... Fogo do céu. Meu irmão, Fire. Luciano Subirá, meu irmão, tava top. Foi top demais. E daí, beleza, a gente tava nessa conferência. A conferência era Fire Conference. Aí, beleza, né? A gente tava lá, pá, e começou a mexer muito. E eu já tinha visto muitos milagres, eu já tinha visto muitas maravilhas, eu já tinha orado por pessoas tinham sido curadas e tal. Só que ali Deus, ele trouxe um despertamento diferente. Acerca de viver isso de uma forma mais ordinária. De viver milagres de uma forma mais ordinária. Eu saí daquela conferência e teve um dia lá que a gente foi comer no shopping. E beleza, né? A gente foi almoçar. E quando a gente entra no Uber, Deus, ele falou comigo assim, ele falou, pergunta pro cara se ele tem alguma enfermidade. E eu falei, eita, cara, vou perguntar nada, velho. Cara, e olha que eu já tinha orado, já tinha visto coisas e tal. E Deus falou, pergunta pra ele se ele tem alguma enfermidade. E eu falei, caraca, será? Aí Deus falou comigo, você idolatra muito o seu ponto assertivo e a sua, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Deixa eu ver aqui. A sua... Pô, me fugiu a mente agora, velho. Pera que vem. Volta. Pera que vai sair. Deu um branco, mas vem. Cara, você idolatra muito... Volta no clima. Pô, deixa eu voltar aqui. Não, eu acho que eu entendi o que Deus quis dizer. Tipo, você idolatra muito você acertar e não errar, né? Tipo... Lembrei, a sua reputação. Boa. Ah, boa. Então ele disse assim, é como se você idolatrasse muito a sua reputação. Você tem medo de errar. Você não vai e pergunta pro cara... Boa, hein? Você não vai e pergunta pro cara porque você tem medo de errar. Você idolatra a sua reputação. Uau. E eu falei, cara, Deus, mas não é possível. E Deus, então por que você não pergunta pro cara? E eu realmente parei, olhei e falei, verdade, eu tenho medo de errar. E as pessoas não vivem isso porque tem medo de errar. E eu cheguei pro cara, aquilo constrangido, porque Deus constrangeu meu coração. Eu falei, moço... Gente, sério, melhor pessoa. O cara vai na manha, né? O cara fica, né, arrodeando ali. A gente chama arrodear, né? Tal. Eu falei, você tem alguma enfermidade aí? Aí o cara olhou pra mim, eu pensando que ele ia dizer, tenho, tal. Ele olhou pra mim e disse, não, eu tinha um problema, mas eu já fiz uma cirurgia, já fui curado. E aí, né? Aí você fala, e aí, Deus? Eu disse, amém. Eu disse, posso orar por você? Ele disse, pode. Eu só queria orar mesmo, eu orei por ele, pela família dele, beleza. Assim que eu desci do Uber, do carro, aí Deus, ele falou comigo, quando você age sem se preocupar com a sua reputação, você age em obediência e você age em fé. Massa, ele só falou isso comigo. Eu disse, amém, Deus. Ele disse, doeu? É como se Deus falasse, doeu? Eu disse, não, não. Deus. Ele, teve algum problema? E aí? Eu disse, não, Deus. Beleza. Eu entro no shopping, subo as escadas rolantes, encontro com um pessoal que era amigo nosso, que estava na nossa caravana. Tinha uma menina lá, presta atenção, tinha uma menina lá, que ela tinha, tipo, dobrado o pé e o pé tava inchadíssimo. Ela tava sentando na cadeira de roda que os seguranças do shopping tinham pego pra ela, porque ela não conseguia ficar em pé, não conseguia andar. Ô, louco. E então, quando eu tô subindo, eu olho aquilo, a galera cabeto e tal, e eu vejo aquela situação. Deus disse, agora ore pelo pé dela, que ela vai ser curada. E tipo assim, você pode perguntar, porque muita gente pergunta assim, né? Meu irmão, como assim? Deus falou, seu coração, tem esse negócio, né? Porque você ouviu a voz de Deus? Como assim? Como assim? Como é isso de ouvir a voz de Deus? Porque assim, tem duas formas da gente contar as coisas, né? Assim, eu amo os pentecostais. Eu também amo os pentecostais. Cara, eu sou um pouco pentecostal, tá ligado? Eu gosto do fire, eu gosto da... Mas, tipo, tem a parada do pentecostal que, queira ou que não, faz um negócio... Então, o Senhor falou meu coração. Aí o cara fica olhando aquilo... Pô, mano, cara, eu não vou viver isso nem a pau, velho. Isso é impossível pra mim, né, mano? Né? Falemos a verdade, não é verdade? Não é verdade? Eu não tô aguentando, exato. Não é verdade? Não é verdade? O cara... Tem até um vídeo no TikTok que é o pentecostal ligando na pizzaria. Ele começa... É uma pizza, é de marguerita. E aqui, cara, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, pentecostais, eu amo vocês, eu sou pentecostal também, eu não tô falando. Mas eu tô dizendo que o método, assim, da gente poder falar isso, quero que não, a história ela fica mais empolgante e parece mais
longínqua da nossa vida, não é verdade? Exato. Então, tipo, eu poderia chegar, descer, dizer assim, não. Então, o Senhor Deus, aleluia, ele bradou na minha alma, fale como homem. Não, cara, tipo assim, eu quero... Eu entendo, as pessoas vão olhar e falar, nossa, eu nunca vou poder... Nunca vou viver isso, cara. Deus nunca vai falar assim desse jeito. Agora, não, se você chega e fala... É tipo assim, não, cara, como foi que Deus falou no teu coração, Cabeto? Cara, vê uma sensação, vê um pensamento. Que eu penso, isso se chama testemunho interior. A Bíblia fala que a primeira coisa que nós começamos a sentir é esse testemunho interior. É o Espírito testemunhando com o nosso Espírito. Então, tipo assim, é como se nós escutássemos uma voz dentro de nós assim, que você para assim, você faz. Você filtra um pouco. Eu sempre filtro. Eu paro e falo, por exemplo, eu tô aqui e eu falo, pô, mano, o que é que tem a ver aqui? Por exemplo, Deus, ele me trouxe aqui para dar uma palavra pros meninos aqui da produção, vamos dizer, e eu chegaria aqui, ó, cara, Deus mandou falar aqui sobre a sua família e disse que está cuidando da sua casa. Que muitas vezes a gente fica com essa percepção de que Deus ele está um pouco distante, mas ele está cuidando dos nossos. Quando você cuida das coisas de Deus, isso é uma palavra para você, mano. Você cuida das coisas de Deus. Ele cuida das suas coisas. Ele cuida da sua casa. Ele cuida das provisões. Ele cuida de tudo que ele vai fazer. Então, como é que eu posso dizer que isso daqui foi Deus falando no meu coração? E eu sei que Deus falou com você. Porque Deus, ele prepara uns dias específicos para ministrar o nosso coração a respeito de algumas coisas. Uau. Como é que eu sei que Deus, ele fala conosco, assim? Sabe? Sobre cuidado, sobre tantas outras coisas. É porque o que é que tem a ver eu estar aqui e pensar nisso, saca, mano? Aham. Então, tipo assim, eu paro e falo, mano, o que é que não tem seria a eu. ver, mano? Não seria a minha mente, né? Falo, minha mente não tinha capacidade. Então eu paro, aí, pela lógica, eu digo, eu acho que é o Espírito Santo ministrando comigo, cara. É verdade. Tu entende? Então, quando eu falo você cuidar das coisas de Deus, é isso aqui. Às vezes a gente pensa que a gente tá vivendo algo simples, que o nosso coração, tipo, cara, despertou, veio o insight, mas não é. É um projeto de Deus que Deus já tinha planejado, como eu falei, antes mesmo de você pensar sobre ele. E quando você cuida dessas coisas de Deus, ele cuida da sua casa. Ele cuida dos seus. Ele cuida dos nossos. Então, como foi que Deus falou comigo ali? O testemunho interior, cara. Naquela hora que eu olhei para aquela menina, que eu vi o pé dela, Deus disse assim, ora por ela agora. Eu falei, cara, eu vinha pensando sobre outra coisa. Eu vinha pensando sobre, pô, meu irmão, quebrei esse negócio de ficar com a minha reputação, viagem, tô subindo as escadas, eu tava com a fome do caramba, velho. Eu tava com fome, mano. Eu não tava pensando em oração de cura, nem nada. E Deus falou, agora olha pelo pé dela. Tipo, não seria uma coisa sua. Foi um negócio que, foi uma impressão que veio no meu espírito. Uhum. E ele disse exatamente isso, ele falou, porque quando você age em obediência de fé, os céus, eles se rasgam. E o sobrenatural, ele se manifesta no natural. E eu, então, meu irmão, cheguei lá, eu disse, posso orar por você? A menina olhou pra mim e falou, cara, geral orou aqui. Eu falei, amém. Geral orou, uma oração a mais, uma oração a menos, não vai fazer mal, né? Coloquei a mão no pé dela, cara. E na hora que a gente orou, o pé dela desinchou. E ela colocou o pé no chão e começou a andar livremente. Uau. Mas isso partiu de um ponto inicial que é natural. Então, eu costumo dizer que o resultado do milagre é extraordinário. Uhum. O processo do milagre é simples. Uau! Nossa, muito bom. Então, tipo assim, muitas pessoas não vivem o sobrenatural porque tem medo da sua reputação. Tem medo de errar. Ah, eu vou orar nada. Eu conheço pessoas que, cara, pastores, dentre outros assim, que chegam pra mim e falam, Cabeto, eu tenho medo, cara. Eu tenho medo de orar e tipo, ser envergonhado na frente da galera. E passar vergonha, né? Eu falei, qual vergonha tu vai ter de proclamar a restauração de Deus na terra? Imagina se Jesus tivesse vergonha, mano. Aí a galera fala, mas Jesus era Deus, Jesus era... Mas se nós somos co-herdeiros com Cristo, se nós somos participantes da sua graça, se nós vamos viver obras ainda maiores, nós temos que apegar essa palavra e guardá-la no nosso coração, sabe? Nós temos que guardar, pegar ela e guardar no nosso coração e dizer, cara, Deus, tô disponível. Muito bom. Cara, Cabeto, você já orou várias vezes assim... E não aconteceu nada? Várias vezes, mano. Nessa própria conferência, Carlos Anaconda... Posso contar, né? Claro. Não é nóis. Tipo, Carlos Anaconda é um avivalista, assim, que ele é bem conhecido na América Latina. Pra quem não conhece, depois pesquisa sobre ele, assim. Qual o nome? Carlos Anaconda. Ele é pequenininho, mas, irmão, o coroa é pancada de Jeová. É pressão, meu irmão. Não tem boquinha, não. E daí, ele falando que uma vez, em uma das suas... Ele fazia uma jornada, assim, de vários e vários dias
de oração, e ele fazia durante o dia todo e tal, e tem vários momentos de oração, enfim, várias pessoas eram curadas e tal. E daí ele disse que no primeiro dia chegou uma pessoa lá que era cega, e ele foi orar e a pessoa não foi curada. Beleza. No segundo dia a pessoa lá também, ele orou de novo, nada. Terceiro dia, enfim, todas as orações a pessoa tava lá. E ele disse que quando já foi perto do final, assim, ele falou, mano... Ele não falou, mano, que ele é bem coroa, mas tudo bem. Essa é a versão Cabeto atualizada, modernizada. Ele falou, velho... O que acontece? Eu tô com vergonha, mano, já de orar por ele, porque ele não é curado. Aí Deus disse, ora lá. Mas o cara vinha em fé e ele insistia nisso. E então, na última vez que ele orou, ele foi curado. E aí ele disse que Deus falou ao coração dele. É porque existem alguns processos que eles precisam ser descamados. É como se escamas fossem caindo. E ele recebeu uma oração e ele manifestou fé, um escama ia caindo, até que todas as escamas caíram. E então a cura ela foi completa. Então, muitas vezes, não é, Jess, porque a gente ora e o milagre não se manifesta. É porque, às vezes, escamas precisam ir caindo. Escamas de incredulidade, escamas de tantas e tantas outras coisas que a nossa vida vão encobrindo para que a ação de Deus ela se manifeste. Então, tipo assim, eu até falei lá no drive-in, eu falei, velho, às vezes a pessoa pergunta, por que Deus cura um e não cura outro? Meu irmão, não sei. Não sei. Você falou isso. Não sei, mas é porque eu não sei que eu vou deixar de orar? Não. Pelo contrário, eu vou orar, vou continuar orando, vou continuar insistindo. E uma coisa, só pra entender, tá tudo bem aí, Cal? Tudo bem. Ah, tá. É que eu vi que você tava mexendo na câmera. Hã? Tá. Voltando, sobre isso, né, tipo assim, a questão de, mas eu vou orar e a pessoa não vai ser curada, tal. Uma coisa, ela vai se sentir amada. Perfeito. Né? Porque você parar o seu tempo, você parar o que você tá fazendo, você tá no Uber, você tá no shopping, e você parar e pedir pra orar por alguém, por mais que essa pessoa não seja curada, porque escamas estão caindo, e enfim, a glória de Deus e não nossa, o entendimento, a gente não vai saber de todas as coisas, mas ela vai se sentir amada. Perfeito. Então é sobre isso, é sobre você também, é sobre o amor. Porque quando a gente coloca tudo no resultado, a gente perdeu a essência, o motivo essencial, que é fazer com que a pessoa se sinta amada, fazer com que a pessoa escute do nome de Jesus, a fé dela vai ser edificada. Então, é sobre isso, né? A Bíblia diz que Jesus ele se compadecia das multidões, cara. E a partir do momento em que ele se compadecia, ele ia lá e ele manifestava os milagres e maravilhas, porque ele estava compadecido, porque existia um amor tão profundo no seu coração, que ele fazia, cara, a galera não pode ficar assim, mano. Eu não vim para que a terra fosse assim. Então, quando Jesus, ele, sei lá, nos impulsiona a orarmos por alguém, essa compaixão que a Bíblia fala, ela tem que estar no nosso coração, ela tem que estar bem enraizada. Exato. E como você falou, talvez aconteça, talvez não. Cara, eu sempre oro com a maior fé do mundo, vai acontecer. Mas se não acontecer, glória a Deus também, porque Deus de alguma forma operou. Muitas vezes Deus ele não quer que a pessoa ela seja curada no momento de uma oração que eu ou que você ou que nós possamos fazer, mas Deus ele quer que isso seja apenas um complemento para que a própria pessoa desperte a sua fé e vá buscar sem terceirização de nada. Porque hoje ficou muito fácil, cara. É muito fácil. Existia um irmão que ele sempre dizia assim, ele dizia, cara, Cabeto, tu conhece alguma irmãzinha de oração do Coque? Que eu tô precisando de umas palavras. Eu conheço essas irmãzinhas do Coque. Eu fazia, meu irmão, vai lá orar, velho. Pô, velho, é porque o cara vai gastar um tempo de oração, né? É mais fácil o cara chegar lá. Elas já gastam o tempo. Eu falei, mano do céu. Você terceirizar a oração, né? Os caras sempre terceirizam. Então, é a mesma coisa de milagres. É muito mais fácil eu ir no cara que Deus opera sobre os dons sobre ele. Então, você acaba trazendo para o seu coração esse entendimento de idolatria. Você começa a idolatrar você mesmo, que é a sua reputação. Você começa a idolatrar o outro que só pode operar através dele. Você começa a idolatrar a forma. Você começa a trabalhar essa mística dentro do seu coração. E Deus, ele simplesmente ele quer isso. Ele, cara, vem cá, vem a mim.
Vem pra mim, bate na porta, sabe? Eu quero despertar essa fé em você, eu quero que você viva isso também. Enfim. Então, tipo, assim, pra quem tá ouvindo a gente, trazendo um pouco aqui da minha história, eu tava estudando, fazendo a escola e tal, e era sobre cura e tal. Aí eu tava em casa, né, e tava almoçando lá na minha casa no interior, e aí meu pai, ele tem uma dor de cabeça absurda, tipo, ele teve malária quando eu era mais novinha, e ele tem essa dor. Então, às vezes, dependendo da coisa que ele come, ele tem dor. E eu tô acostumada a ouvir meu pai falar que tá com dor de cabeça. Ele sempre tá com dor de cabeça. E fazer o quê? Ele tá sempre com dor de cabeça. Aí, eu tive essa aula sobre cura, sobre a gente... João 14:12, que nunca saiu do meu coração, que é aquele que crê, faria obras ainda maiores. Então, aí eu senti... Aí eu tava almoçando, aí meu pai... Ai, que dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça. Aí eu senti... Ora por ele. Aí eu, tipo... Mano... Não, Deus. Tipo, meu pai. Não vou. Tipo, eu não vou. E principalmente quando a gente mais próxima que conhece a gente. Meu pai. Tipo assim, ele sempre tem dor de cabeça. Eu vou orar agora, daqui 2 horas ele vai ter dor de cabeça de novo. Aí eu, tipo, daí eu senti no meu coração, Jéssica, ora pelo seu pai, ora pelo seu pai. E eu, tipo, fiquei ali, né, naquela coisa. E é o que você falou muito bem sobre isso, maravilhosamente bem, que, tipo, não é uma coisa, nossa, sobrenatural, mas é um sentimento que você não teria do além. Aí eu peguei, aí ele saiu da cozinha. Aí eu falei pra minha mãe é bem fervorosa, mãe, eu senti de orar pelo pai, pela dor de cabeça dele. Aí ela, então vai, filha. Aí eu, mas sei lá, né? Aí eu falei, não, eu vou ser obediente. Aí eu peguei e fui... Eu tô contando pra vocês, gente. Porque, assim, pra vocês verem que, tipo assim... eu vivo isso ainda, sabe? Tipo, é uma jornada, né, Cabeto? Perfeito. Aí eu peguei e fui pro meu quarto, peguei a Bíblia, mostrei esse versículo. Cheguei pro meu pai e falei, pai, posso te mostrar uma coisa? Aí ele falou, pode. Aí eu mostrei 1 Coríntios 12:10. Mostrei João. Falei, você acredita... que Jesus ainda cura, que ele é vivo, que o Espírito cura. Aí ele falou assim, sim, filho, eu acredito. Eu falei, então eu posso orar pelo Senhor? Ele falou, pode. Aí eu peguei, pus a mão, né, e orei. E aí ele ficou olhando pra minha cara, assim. Aí, tipo, aí eu abri o olho, tava minha mãe, tava meu irmão, tipo... Aí eu fiquei, tipo, gente, né, o que tá acontecendo? Tá todo mundo aqui. Aí eu fiquei um pouco ali com meu pai e tal, e fui pro quarto. Aí eu fiquei pensando, tipo... Será que ele foi curado? Será que não? Nossa, será que eles me acharam louca? Tipo, eu fiquei pensando assim, sabe? Aí depois, eu não falei nada. Aí eu falei com a minha mãe. Aí minha mãe falou assim, ai, filha, eu sempre vejo seu pai tomando remédio, mas ele não tomou dessa vez. Aí eu, ai, glória a Deus. Mas assim, no final de tudo eu não sei se sair, a dor de cabeça dele foi embora ou não. Mas a questão ele ouviu falar do amor de Jesus. Ele me viu tendo atitude pra ajudá-lo, pra amá-lo. Então é sobre isso, né? Tipo, agora eu tava falando pra você, eu lembrei de você, Cacau. Aí o Cacau tava uma vez O Cacau, gente, pra quem tá ouvindo, é da produção do podcast. E ele tava no meu rancho. E ele não tava muito bem. E aí eu senti de orar por ele. E aí a gente foi pra um lugar mais reservado orar. E foi a primeira vez, real. Essa foi a primeira vez real que eu orei por alguém. Olha que especial, antes do podcast existir. Então, assim, a gente não sabe das coisas, mas a obra não é nossa. A glória não é nossa. Então, assim, se você ora e curou, amém. Se você ora e não curou, amém também. Porque não é sobre você, é o que o Espírito realiza através de você. Sim. Então, para as pessoas que estão ouvindo a gente, ai, mas e se não der certo? Gente, se der certo, a glória não é sua. Então, também, se não der certo, também a culpa não é sua. Tá tudo bem, né? Só vai e faz. Assim, mas... Nossa, Jessie, mas se eu estiver no mercado e alguém tiver com dor, eu vou orar? Sim, né? Exatamente. Você faz isso, Cabeto? Mas daí eu fico pensando, eu vou falar, gente, eu vou ficar freak da oração. Como eu vou se ficar fosse, freak, fosse tipo... O caça-milagres, né? Tipo, aonde você vai, você vê alguém assim, você ora? Cara, o que é que acontece? Eu tento ser bem guiado pelo Espírito, na real. Tá. Porque como é que a gente pode tratar sobre isso? Eu sempre fui acostumado desde moleque, em casa, que antes de tomar remédio, a gente ora. Então, tipo, antes de tomar remédio, eu oro. Olha, beleza. Muito Mas bom. se precisar tomar remédio, eu tomo remédio. E glória a Deus por isso. Porque como você bem falou, às vezes Deus ele não quer operar simplesmente pela oração e pela manifestação do milagre em si, mas ele quer manifestar a ousadia. Muitas pessoas chegaram para mim e fez, Cabeto, eu não fui curado, mas, cara, só a ousadia de ver que você tem convicção naquilo que você tá fazendo. Já aumenta a fé despertou dela. algo em mim. Mas a fé foi acrescentada. A sua oração no drive-in despertou a minha fé. E, tipo, eu não tinha nada pra, né? Então, assim, olha como que é.
É isso. É esse despertamento de fé que eu creio que Deus ele quer proporcionar e quer gerar através do seu amor. E lógico, os milagres, as maravilhas, elas vêm para testificar sobre isso. O que é que acontece? Cara, tem vezes que eu tô na rua assim que Deus fala comigo, ó, vai orar pelo cara ali. Eu vou, velho. Mas também tem vezes que eu fico assim, será que é meu coraração? Tipo assim... Será que sou eu ou será que é... Será que sou... Isso vem, cara, vem no coração de todo mundo. Vem dúvida, vem questionamento. Então, eu tento trabalhar com algumas métricas, assim, pra mim. Isso é pra mim, tá, gente? Ensina nós. Pelo amor de Deus. Ensina isso nós. daqui não é nenhuma doutrina, não, mano. Isso é algo pra mim. Como é que eu tento pensar? Eu tento pensar, cara, primeiro, eu passo pelo prumo da palavra. Porque, tipo assim, eu não posso fazer nada com que vá de acordo ou com que vá de encontro, na realidade, com a palavra de Deus. Tá. O Espírito Santo, Jesus, o Pai, ele não vai fazer nada de acordo, de encontro com a sua palavra, que seja de encontro. Então, tipo, cara, deixa eu ver. Nesse momento aqui, o que eu vou fazer vai escandalizar algumas pessoas? Saca? Primeira coisa. Tem alguns casos em que eu olho assim que pode até escandalizar. E eu faço... Será? Entende? Porque não escandalizaria, né? Exatamente. Então, a palavra de Deus não é pra isso. Então, pronto. Então, eu já fico naquela. Não que eu não tenha a ousadia de orar. Pelo contrário, eu já cheguei, os caras assim no meio de ônibus. Galera, tá, fazer uma oração aqui. Sou meio doido, assim, com algumas coisas, sabe? Tô até precisando voltar a viver essas doideiras, assim, porque dá um... né? Dá um negócio massa, assim, a gente fazer essas paradas por Jesus. Mas, por exemplo, então eu passo, primeiro, vai de encontro com a palavra? Não, velho. Qual a compaixão que foi gerada no meu coração em relação a isso? Isso daqui que eu vou orar é só para que eu possa satisfazer a minha vontade de ver uma cura ou pela compaixão de ver aquela pessoa tendo a vida transformada? Uau. Porque isso, meu irmão... A gente tem que ser claro quanto a isso. Isso passa muito no nosso coração. Às vezes, a gente quer orar só pode dizer, eu quero ver Jesus fazer. Bem, vamos colocar em pontos? Acho que seria muito legal. Primeiro ponto, então, pra gente analisar se isso é realmente de Deus ou se é algo nosso. Então, no momento que eu vou orar, a intenção que vem no meu coração, eu acho que eu poderia falar isso. Eu esquadrinho a intenção do meu coração. Esquadrinho é o que eu posso dizer. Eu examino a intenção que vem no meu coração. Primeiro, vai de encontro da palavra? Não, beleza. Tá de acordo com a palavra? Isso. Boa. Massa. 2. Segundo, como foi que eu falei? É porque é tudo... Tá de acordo com a palavra. Não, tá de acordo com a palavra é a primeira. Segundo, a compaixão. A compaixão. Segundo, é gerado para que o meu coração fique feliz ou para que o outro, ele seja abençoado. Entende o que eu quero dizer? Então, tipo assim, quando eu vou na intenção de apenas satisfazer o meu coração, eu tô intrinsecamente pensando simplesmente num sentimento que é propriamente meu. Exato. E a Bíblia diz que é o amor que nós temos pelas pessoas e pelo que Deus ele quer fazer na vida das pessoas que faz com que a coisa aconteça também. Então, eu esquadrinho isso. Eu penso, 1, vai de acordo com a palavra. 2, é para agradar o meu coração ou para que os outros sejam abençoados para agradar o coração de Deus. E 3, é a parada mais, como é que eu posso dizer assim, mais difícil de se examinar. Eu penso, eu vou ficar com vergonha ou não? Por que eu penso sobre isso? Porque se eu for ficar com vergonha, eu vou. Se eu não for ficar com tanta vergonha assim, se passou pelos 3 pontos, eu vou também. Deu para entender? Então, o terceiro ponto não é simplesmente um esquadrinhar. É uma ativação de ação. Eu vou agir. Entendeu? Eu vou agir, seja para fazer uma oração, eu vou agir, seja para que a gente possa vivenciar algo junto ali, eu vou agir. Então, quando eu penso sobre milagre, eu passo sempre sobre esse prumo. Cara, muito bom. Eu tô pronto para agir? Então, acho que deu para entender um pouquinho, Deu, né? muito bom. Só que isso é frações de segundos, cara. Às vezes eu tô lá no Atos, e daí a gente faz aquele momento de oração de cura ali, e às vezes Deus ele chega para mim, se tiver acabando, avisa aí. Tá acabando? Tá acabando, a gente tá... Quanto tempo? A gente vai bater 1 hora já. Nossa, velho. Gente! Então, Sério? pera, quanto tempo falta? Porque daí eu vou pro momento metanoia. Já vai. Agora? Vamos. Tá, quanto tempo? Me fala. 8 minutos? 7? 6? Tá com 50? Ah, falta 10. Nossa, mano. Beleza, olha isso. Vocês vão cortando aí um bocado de coisa. É que 10 é estimado aqui, a câmera é tipo... Mas tá dando pra entender? Tá dando pra entender? Não, tá surreal. Você é louco. Tá legal mesmo? Tá legal muito mesmo? animal. De verdade? Tá animal. Boa. Tá animal. A gente já vai... Vocês falam aí, viu, velho? Pelo amor de Deus. Não, tá muito bom. Eu só vi que o cara... O que a gente quer é isso aí, velho. Que o povo
convidado sintam... Meu, eu queria ficar aqui, né, agora. Então, mas é que... Beleza, então bora, vai. Então, vamos. O que a gente tava falando? Qualquer coisa só é tirar essa partezinha desse que ficou um pouquinho... Se não der pra entender... Não, esse é muito importante, que é o carrossel. É o carrossel, é bem importante, Mas fez sentido? Fez. Enquanto a palavra você vai gerar compaixão e a da vergonha. Se as duas primeiras, elas já foram, a segunda, a terceira eu vou. Muito bom, amei. Tá ligado? Muito bom mesmo. Agora, então, volta. O que você estava falando? Momento metanoia. Já vamos falar? Tá bom. Vamos. Que agora eu perdi o fio aqui pra gente engajar. Introduzindo o momento metanoia. Tá. E, Cabeto, a gente tem um momento aqui no nosso podcast que chama Momento Metanoia, que é o momento que você conta um testemunho maravilhoso que vai mudar a nossa mente, renovar, transformar a nossa mente. Então eu queria saber do Cabeto, né, do Atos 2, que é o testemunho mais incrível, incrivelmente incrível, a cura, o milagre mais poderoso que você já viveu. Conte-me. Eu posso dizer que o milagre mais poderoso que eu pude presenciar, assim, é algo que meio que tem se tornado, graças a Deus, meio que diário. É um cego conseguir enxergar. E, tipo, você pode perguntar, cara, como assim, Cabeto? Mano, eu podia passar horas aqui de verdade conversando com vocês. Já vi paralítico levantar, já vi pessoas vomitando câncer, já teve lugares que a gente foi que 300 pessoas foram curadas e tudo mais. Enfim, a gente já viu muita coisa de manifestação, mas eu creio que o foco não é sobre esse tipo de milagre, é sobre cegos verem, enxergarem. E para mim o maior milagre que pode se manifestar é quando uma pessoa ela tem um entendimento a respeito de quem é Jesus. Esse para mim é o maior milagre de todos, é a maior vivência, isso mexe no meu coração, porque a Bíblia diz o seguinte, que os céus eles não se manifestam todo em festa. Existe uma ordenação celestial, existe uma manifestação celestial em prol de quando um pecador ele se arrepende. A Bíblia não fala de que é quando um paralítico anda. A Bíblia não fala de que é quando um coxo está andando. A Bíblia não fala de quando um câncer é curado, não. Mas a Bíblia diz que quando um pecador ele se arrepende, quando um cego vê, e nós somos... Um cego espiritual, né? Isso, um cego de nascença. E aí é onde eu vou entrar nessa questão espiritual. Nós somos cegos de nascença espiritualmente. Exato. Nós somos, a Bíblia fala que nós somos... nós fomos destituídos da presença de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da presença de Deus. Então, quando essas escamas espirituais, elas caem, para mim, é o maior milagre que pode se manifestar. Então, quando eu vejo uma vida que eu olho, que as pessoas dizem assim, esse daqui é impossível, mano. Nossa, fulano, não. Cicrano, não, pelo amor de Deus. Aquele encapetado, endemoniado, miserável, não. Impossível esse chegar ao conhecimento. Não, aquele cético, ateu, jamais. E quando você vê esse processo, e quando você vê esse milagre de fato se manifestando, e a pessoa rendida aos pés de Jesus, e as pessoas confessando, sabe, reconhecendo Jesus como seu Salvador, e as pessoas, sabe, se derramando na graça que é a salvação que de fato nos é entregue de graça. Para mim, isso quebranta o meu coração. Isso faz a minha vida ter todo sentido. Isso faz todo o projeto, faz a ousadia ter sentido. Eu faço, cara, Deus, é isso. É isso. É o maior milagre. Então, isso é o maior milagre para mim, que eu Muito já bom. vivenciei. É quando eu posso ver pessoas que são totalmente desacreditadas, cegas de nascença espiritualmente verem. Mas é que eu poderia falar para você... Mas agora conta uma historinha. Outro, se você Se tiver tempo aí. Se você quiser... Vamos. Não arriscar. Hã? Eu acho melhor não arriscar. De cortar no meio. Você acha? Eu tenho medo. Eu queria muito que ele contasse mais uma história de milagre. Você quer saber... Vamos fazer o seguinte, então. Fala o versículo, encerra, depois entra com a história. Tá bom. Porque qualquer coisa a gente encaixa, senão a gente fica sem a história. Tá bom. Eu acho mais garantido. Vai. Beleza. Ou entra só pro áudio. Mas precisa ter um... entra pro áudio é tranquilo. Beleza, então a gente faz aqui, tá. Volta. Boa, é isso, Cabeto. Eu também acho que o maior milagre da vida é a fé, a gente acreditar, é a gente entender, é quando as escamas caem nos nossos olhos. Maravilhoso. E pra encerrar, a gente tem um versículo final. Se você puder compartilhar um versículo que tá no seu coração, deixar um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo também. Posso? Pode? Agora, right now. Gente, eu não queria acabar esse bate-papo aqui. Cara, tá muito maravilhoso. Ficou legal? Tá muito bom. Gostou mesmo? Muito. Não vai me iludir, hein? Pelo amor de Deus.
É sério. Ai, maravilhoso. A Bíblia diz que é sim, não, hein? É verdade, não tem mais ou menos, né? Que seu sim seja sim, seu não seja não. Verdade, verdade, verdade. Achou aí? Achei o versículo, tá em Romanos capítulo 1, que diz assim: não me envergonhe do evangelho, porque é poder e salvação a todo aquele que crê. Eu acho que quando a gente entende sobre tudo isso, viver milagres, maravilhas, ver salvações, ver curas, orar e verem as pessoas desfrutando desse amor de Deus, faz com que o nosso coração realmente ele crie essa fé que gera em nós essa quebra de barreira da vergonha. Eu não me envergonho do evangelho, cara. Amém. Porque é poder, ele é manifestação de Deus e salvação a todo aquele que crê. Então, só crê, velho. Não se envergonha. Vai, lá no Nordeste a gente diz assim, vai-te embora, vai-se embora, vai nessa, vai pra cima, cara. Muito vai bom. viver o sobrenatural de Deus. Está disponível pra mim, pra Jess, pra todos nós. Amém. E é isso, cara. Só é você não se envergonhar, porque ele é poder e salvação para todo aquele que crê. Amém. É isso, né, gente? Acho que a mensagem final é creia. A gente Creia. falou de João 14, 12, todo aquele que crê. Aquele que crê, a gente tem que crer. E esse é o maior milagre, né? Falando de milagre, é o maior milagre. Então, muito obrigada pela sua participação. junto. Beto, foi demais, foi muito especial. Quero te ver em João Pessoa. Tô lhe esperando No por lá nosso, pra no nosso gente- evento lá que já temos. Fechadaço, vai ser incrível, vai ser incrível. E, gente, muito obrigada por você ter ficado com a gente até o final. O nosso podcast não acaba aqui. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais, @positivamente.podcast.